dos temas menos tratados hoje nos púlpitos, nos livros, na televisão, é o tema da soberania de Deus. Como Ele move o cosmos na direção dos seus planos. E ninguém consegue impedir o que Ele tem para fazer. Ninguém. Eu quero comentar com vocês sobre uma história que está aqui no livro de Atos. Eu queria que você abrisse, se estivesse com sua Bíblia. Atos capítulo 16, do 25 em diante. Olha o que aconteceu aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e fazendo o que, gente? Cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram, o que, gente? Batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Nós estamos aqui diante de um texto muito interessante, que eu não li do começo, mas deu para vocês perceberem que ele estava preso. Paulo e Silas estavam presos em alguma dessas cadeias da Idade Antiga, cheia e infestada de ratos e baratas, imagina. Tudo que você possa imaginar de ruim. Olha, se naquele tempo não havia saneamento urbano, imagine em uma cadeia. Quando a gente visita esses presídios do Brasil, especialmente aqui na Paraíba, a gente vê o quão calamitosa é a situação. Não só o estado físico das coisas, mas a quantidade de pessoas que estão ali. Aí eu fico pensando, meu Deus, se hoje, em plena vigência do Estado democrático de direito, das dignidades humanas e coisa e tal, de tanta verborragia de direito, todo mundo fala em direito hoje, e nós ainda assistimos quadros como esse. Imagine na época de Jesus, um presídio qualquer, totalmente, despreparado para receber pessoas, escuro, úmido. E aí, por que aqueles caras estavam ali? Eles estavam ali porque estavam falando de Jesus. Somente. Porque eles chegaram na cidade de Filipos. Se você ler o início do capítulo 16, lá procuraram um lugar de oração, porque não existia nem sinagoga na cidade. Encontraram uma mulher liderando um grupo de oração, a Lídia, nossa irmã Lídia, primeira convertida dentre os filipenses. E ali eles começaram a pregar o evangelho, e pessoas iam se convertendo na simplicidade, daquilo que eles estavam dizendo, sem grandes pompas, sem palcos, sem microfones, sem estruturas, e eles iam pregando o evangelho, e pessoas iam se convertendo, até que eles viram uma jovem que estava sendo dominada por um espírito que a fazia adivinhar as coisas,
E ela era escrava não só desse espírito, mas também ela era escrava dos seus donos, que usavam os seus, entre aspas, dons premonitórios para ganhar dinheiro em cima da jovem. E aí Paulo prega a palavra para aquela jovem a liberta. Então o que é que aconteceu? Aquelas pessoas perderam os lucros que tinham com o que aquela menina fazia. Simplesmente perderam os lucros. E aí criou-se toda uma celeuma na cidade, que Paulo estava subvertendo os costumes, e aí ele vai preso junto com Silas, seu companheiro. Eu fico pensando, o que pode impedir o avanço do projeto de Deus? Nós não sabemos o que nos espera no futuro. Eu não sei em que nível de liberdade os pregadores do Evangelho terão no futuro para falar o que a Bíblia diz. Não sei. É possível que, de alguma maneira, sejamos lançados em calabouços no futuro? É possível. Talvez com acusações outras, não de pregar o Evangelho, como foi Paulo, mas talvez por termos um discurso politicamente correto e não incorreto, aliás, politicamente incorreto e não correto, por falarmos contra o pecado, por falarmos contra as iniquidades do mundo, por falarmos contra os valores que hoje surgem como novos valores, valores pós-modernos. Mas o fato é que nós estamos diante de algo aqui muito especial, que é uma prisão injusta, mas que ao mesmo tempo, nessa prisão injusta, Deus continua em ação. E acreditar que Deus está em ação no mundo, a despeito das estruturas sociopolíticas que o formam ou que tomam conta dele, é algo que esse texto quer nos dizer. Deus não só, como diz o filme, Deus não está morto. Mas eu vou mais longe, Deus não só não está morto, Deus não está inerte ao que se passa. Ele tem plena consciência do devir na história, do que virá a acontecer na história. Ele tem plena consciência sobre essa canção que nós cantamos, a penúltima canção, sobre um futuro que aponta na direção dessa hipótese platônica para alguns, ou de Agostinho para outros, ou da filosofia para outros, mas aqui é teologia pura, de que Deus está reformulando o mundo, e Ele está usando para reformular o mundo, mundanos, como nós. E quando eu falo de mundanos, não no aspecto apenas do fato de sermos pecadores, mas cidadãos desse mundo. Ele não está usando marcianos, Ele está usando terráqueos, para esse processo de implementação do seu plano, do seu projeto, do seu id. E como Ele disse, não sei o que nos espera, se prisões como essa, ou não, se castrações ideológicas, talvez, mas eu quero, gente, que a gente tenha no nosso coração, como servos de Deus, em qualquer área das nossas vidas, Deus está no comando da história, e Ele está no comando da nossa história, Ele está no comando da nossa vida, como estava no comando da vida de Paulo ali, e na vida de Silas. Qual é então a nossa missão? O que devemos fazer em qualquer circunstância da nossa existência? Quer em liberdade, quer em prisão, quer em falta, quer em excesso, quer em alegria, quer em tristeza. Façamos o que eles fizeram. O grande desafio de, ao invés de chegar à meia-noite, e a meia-noite é meio enigmático na vida humana. Eu vejo a meia-noite como aquela hora, sabe, da insônia e do desespero que acompanha a insônia, quando você olha para o relógio, poxa, já é meia-noite, daqui a pouco, hoje já é amanhã, e eu estou acordado. A meia-noite do silêncio do quarto, a meia-noite dos pensamentos que vagueiam na nossa mente, no nosso coração, a meia-noite das ideias, a meia-noite dos planos, a meia-noite das frustrações, a meia-noite das depressões, enfim, aqueles caras, eles tinham tudo para estar ali,
não só vivendo o amargor de uma prisão, de um calabouço ali úmido, cheio de ratos, amarrados pelos pés, talvez amarrados também pelas mãos, em verdadeiras cadeias, e aquela hora, para o pensamento humano, para a lógica humana, e para aqueles que veem a vida como uma mera sucessão de dias e de horas, seria com toda a justeza e com toda a beleza de ser humano, chorar, se lamentar, gritar e culpar o sistema, culpar o governo, culpar Roma, ou culpar quem quer que seja para o que eles estão vivendo. Mas não, eles fazem aquilo para o que foram chamados. Eles fazem aquilo para o que foram feitos. Nós fomos salvos e nós fomos feitos para adorar a Deus. Glorificar a Deus é o nosso chamado. E como é que eu glorifico a Deus quando eu o amo e quando eu amo o meu próximo? Eu amo a Deus e glorifico a Deus quando eu vou na favela e estendo a minha mão, quando eu luto para que padrões de justiça se implementem na nossa cidade e tudo mais. Mas o que é que eles fazem naquele momento? Eles começam a cantar. Tipo, nossa, meu Deus, que meia-noite que tinha tudo para ser sombria, se transformou, gente, ali, numa rave gospel. Paulo e Silas naquela cadeia, eu acho que batendo os cadeados, bora cantar aqui. Canta, Silas, eu sou desafinado, Paulo, canta tu. E ali, eles ali, feito dois grilos falantes em plena meia-noite. Primeira coisa que eu quero dizer, que vocês saiam daqui com a consciência: Deus usa todas as circunstâncias da vida para a implementação do plano de nos levar e levar outras pessoas para entrar pelas portas da Santa Nova Jerusalém. Todas as circunstâncias, todas. Quando o mesmo Paulo, quando escreve aos Romanos, fala que todas as coisas cooperam de maneira conjunta para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os propósitos dele, certamente ele está relembrando o que aconteceu aqui. Ele está relembrando os naufrágios, ele está relembrando as noites sem dormir, ele está relembrando as dores de cabeça, sem grandes analgésicos, porque naquele tempo não tinha Neusa. E não tinha, por exemplo, aquele que eu dependo dele, chamado Naramig, para as minhas enxaquecas. Ele coloca tudo isso na sacola de suas experiências e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E esse texto nos mostra isso, que Deus usa uma prisão para um plano que vai começar a se descortinar agora. No meio daquela cantoria, daquela rave, o Espírito Santo resolve comparecer. Aí é pau. E comparecer fazendo zoada. Olha o que a Bíblia diz. Olha a chegada do Espírito Santo. Olha a chegada daquele que é o terceiro ali no meio deles. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que Deus faz. Verso 26, quando eles começam a cantar, a rave está lá batendo os tambores ali, sabe, as canelas batendo canela no ferro, ferro na canela. De repente o convidado especial chega na festa e diz: houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Mas o fato, gente, que eu quero que se coloque é que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, quando o Espírito Santo nos vê em adoração, quando Ele vê que a nossa vida é um palco de adoração, de gratidão ao nome dEle, Ele nos acompanha. Agora veja bem, eu já ouvi muita gente perguntar o que é preciso para ser salvo depois de um sermão. Mas o cara perguntar o que é preciso para ser salvo depois de uma rave gospel, com um terremoto subsequente, mostra mais uma vez, escuta, eu quero que
Eu quero que tu fiques muito tranquilo e que tu saias daqui muito tranquilo e muito tranquila sobre mais um ponto desse texto que me encanta. Na hora que o terremoto acontece, o carcereiro, coitado, que tinha a responsabilidade de guardar aqueles caras, não bastasse o inusitado de ouvi-los cantando à meia-noite e de ouvir aquele terremoto, ele se sente então impotente, porque ele tinha que dar satisfação ao comandante da guarda. E muito provavelmente, depois daquele shake de alto grau, aqueles homens teriam fugido. Ele se viu tão profundamente abalado pela ocasião e pelo medo de ser morto por deixar fugir os prisioneiros, que a Bíblia diz que ele, veja aqui no verso 27, olha que coisa profunda, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para fazer o que, gente? Para quê, gente? Para se matar. Olha os extremos da vida humana. Em um instante está aquele cara querendo se matar com uma espada. Em um instante subsequente, em razão da interferência do grande convidado Espírito Santo na vida dele, ele, vendo que Paulo e Silas apareceram diante dos seus olhos e que não tinham fugido, ele percebeu, o Espírito Santo fez com que ele percebesse, ninguém o ensinou, ninguém o contou, ninguém o induziu, apenas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, revela-se ao coração daquele homem, a ponto de gerar vida dentro dele, e no momento que a vida é gerada, que os olhos espirituais são abertos, ele diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe o que é que eu vejo em tudo isso? No espetáculo da conversão humana, Deus é o diretor, é o holder, é o camareiro, é o iluminador, é o sonoplasta. Deus é o único capaz de preparar no palco da existência a hora, o dia e o momento para que uma vida venha conhecê-lo e seja salva das trevas. Amém, igreja? Ele prepara a história, não nós. Nessa peça, nós somos coadjuvantes. Nessa história, nós somos atores que seguem um roteiro previamente estabelecido. Abra a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou de que maneira? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque, agora repita isso com muita ênfase e com muita gratidão ao Senhor, vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para quê? Para que Ele nos adota como filhos antes da criação do mundo? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Jesus. Em Jesus Ele nos escolheu, preparou a festa, preparou a hora, preparou o dia, preparou o método, preparou o meio, preparou a boca, preparou o testemunho de quem vai falar, preparou todo o contexto da nossa existência. E naquele momento exato, enquanto nós estamos ali atuando no palco da existência, à procura de fazer a vontade de Deus, entrando nos bairros da cidade, batendo de porta em porta, nós devemos entrar ali cheios de gratidão ao Senhor,
Senhor, cheios de confiança no Senhor e cheios de descanso no Senhor, porque é o Senhor da história, o único, não o Godstock, não o Sérgio Queiroz, não os voluntários da Cidade Viva, nem a nossa camisa, nem a nossa banda, nem as nossas organizações, mas aqueles que o Senhor de antemão entendeu ali no seu processo soberano. Ele fará acender a luz da alma daquelas pessoas no simples momento em que nossa boca abrir para falar do amor de Jesus, porque o próprio Deus escolheu aquele momento através daquela pessoa, naquela sala, naquele quarto, naquela casa, naquela rua, e você estava ali representando o Deus da vida, mas foi o Deus da vida que acendeu a luz da história, da nova história, no coração de um novo convertido para a sua glória. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e para mim, para o meu coração, para o seu coração: descansemos, porque no final das contas, a prisão de Paulo e Silas teve um objetivo muito especial: a salvação do carcereiro e de toda a sua família. E o que quer que aconteça na vida de um homem e de uma mulher de Deus, será para a glória de Deus e envolverá o aumento da população da Santa Nova Jerusalém. Vamos sair daqui, gente, e durante essa semana em oração, vamos entrar na pousada do Conde com o amor de Cristo transbordando em nós, com todos os instrumentos que nós possamos ter, com isso aqui decorado, mas com uma segurança dentro de nós: Senhor, eu sou apenas uma boca cuja musculatura se move pelo teu poder. No teu plano eterno, eu sou um enviado, um simples enviado, e que descansa na certeza de que o Senhor não deixará que se perca nenhum dos teus filhos e filhas, porque foi para a glória do teu nome que antes da fundação do mundo eles foram escolhidos. E nós vamos entrar ali confiantes em quê? Na soberania do Deus vivo. Repita comigo: confiantes na soberania do Deus vivo. Mais uma vez: confiantes na soberania do Deus vivo. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor para todo sempre. E vocês dão um grito e dizem: